Glorificado o Filho. Vamos dizer o tema? Impactar é chegada a hora. 1, 2, 3, já. Impactar é chegada a hora. Com mais força. Impactar é chegado a hora. Podeis assentar, amados. Quero mais uma vez agradecer a Deus poder estar aqui com minha esposa, irmã Ruth, acompanhado também de uma boa caravana que veio de Imperatriz, liderada pelo meu filho, pastor Romeu, pelo Paulo, e tanta gente boa que nos acompanha nessa caravana. Quero também cumprimentar o pastor Ronaldo, pastor Lelis, pastor Luaran Lins, que Deus levantou nesta geração como líderes desse grande movimento Impactar no Brasil. Que Deus abençoe todos vocês, recebam a graça de Deus para fazer esse belo trabalho. Também eu quero cumprimentar toda a juventude, todas as representações que vieram dos mais diversos estados do Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês. Cumprimentar também os pastores que estão aqui, o pastor lá de Rondônia, de Porto Velho, que Deus te abençoe, meu amado. E Deus abençoe cada um de vocês, nosso líder do trabalho essa tarde, Frederico. Meus amados, esse tempo, pleno século 21, Deus levantou essa geração, a nossa geração, para fazer a diferença, para impactar o Brasil e o mundo. E saiba que Deus chamou você para essa grande missão, entregou essa missão. Lá em João 15:16 diz: não foste vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi você, para que vocês vá, produza fruto e o vosso fruto permaneça. Você está aqui para cumprir essa grande missão. Assim como muitos, ao longo da história bíblica, vamos ver pessoas que Deus levantou para impactar a sua geração. Você foi levantado para isto. Mas eu creio que, para quem tem a visão do mundo, a visão do Brasil e do mundo, para cumprir a missão, eu entendo que a primeira coisa que o jovem, ou que o cidadão, a cidadã precisa ter, é convicção da salvação. Porque nós não podemos dar o que nós não temos. Precisa ter convicção. Eu me lembro de uma história que li há muitos anos, de um pastor passando por uma igreja, num domingo na escola bíblica, e foi-lhe dada a oportunidade de ministrar. E ele então pregava sobre a salvação para aquela igreja. Ao concluir aquele trabalho, uma senhora lhe procurou e disse: pastor, eu congrego nesta igreja há 40 anos, eu faço parte do coral, sou do Ministério de Mulheres, eu dou meus dízimos, cumpro todas as obrigações da igreja. E o pastor disse: parabéns, irmã. E qual é o problema? O problema é que até hoje eu não tenho convicção da minha salvação. 40 anos na igreja e não tinha certeza da vida eterna. E aquele pastor disse: irmã, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se descesse um anjo do céu e falasse para a senhora assim: filha, os teus pecados estão perdoados, a senhora acreditaria? Claro, pastor. Então eu quero dizer, minha irmã, uma triste notícia: o anjo não virá. Porém, o próprio Salvador, ele veio. O anjo não virá, mas o próprio Cristo, ele veio e disse: filha, os teus pecados estão perdoados. O que você precisa agora é crer nessas palavras, tomar posse dela, porque aquele que crê tem a vida eterna. A nossa juventude precisa ter essa convicção, porque se você vê os personagens da Bíblia, como José, Davi, Moisés, qualquer outro, passaram por duras provas. Como José foi para uma terra longínqua, longe dos seus familiares, e naquela época ele não tinha uma Bíblia, não tinha uma harpa, não tinha uma igreja, não tinha um pastor.
ele não tinha nada. E jovem, aos 17 anos de idade, ser traído pelos seus irmãos, levado para uma terra longínqua, e lá, depois de estar na casa de Potifar, foi levado para o presídio, como diz nosso linguajar, para mofar na cadeia, sem ter nenhuma expectativa de sair de lá, sem ter um defensor, sem ter um parente. Mas aquele jovem, ele tinha uma convicção no seu Deus. Ele sabia em quem tinha crido. E apenas ele tinha ouvido falar, através das histórias dos seus pais, seus parentes, ele sabia quem era o Senhor. E nós hoje, com Bíblia, de muitas versões da Bíblia, muita harpa, muitos louvores, igreja bem perto da nossa casa, rádio e televisão pregando todo dia. Um dos maiores problemas que nós passamos é falta de convicção da salvação da alma. Por isso, passamos a ser um gigante adormecido. O profeta, o grande líder, o rei Davi, lá no Salmo 51, ele diz assim no versículo 12, versículo 13, ele diz assim, depois de ter tido uma experiência de falhar, de pecar, ele disse: dá-me, ó Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação, então, e me sustenta também com espírito voluntário, então ensinarei os transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão, louvado seja o nome do Senhor. Quando se tem a convicção, quando do coração do homem brota como rio, essa convicção, essa certeza, essa fé, que não acaba jamais em nenhuma circunstância, de que Cristo habita nele, que ele tem a vida eterna, então ele está pronto para enfrentar o desafio e impactar a sua geração, porque nada vai fazer ele mudar o rumo, mudar o objetivo, e ele nunca cederá às tentações da vida para se render a Baal. Ele estará sempre de pé, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Ele pode ir para as universidades e sairá crente de lá. Ele pode arrumar o melhor emprego que for lhe dado, ele continuará crente. Aonde quer que ele vá, ele certamente glorificará o nome do Senhor dos Exércitos. Bendito é o nome do Senhor. Eu aceitei Jesus aos 7 anos de idade, e fui jovem na minha igreja, depois me casei, e depois de casado, eu creio que 6 anos, 7 anos depois de casado, eu era pregador, professor da escola, pregava muito naquela época, na nossa juventude. Mas uma coisa em mim era muito forte. Eu chorava por dentro, porque eu não tinha essa certeza da vida eterna. Quantas vezes eu estava orando e chorando: Senhor, alguma coisa, me revela alguma coisa, me diz alguma coisa, e nada me era dito. Eu me lembro que no ano de 80, um dia, eu já estava na minha casa, e entrei para o meu quarto, fechei a porta, e ali abri a Bíblia e comecei a ler a palavra de Deus, mas eu procurei os versículos que falavam sobre pecado. Acho que tudo quanto é versículo falava sobre pecado, eu comecei a ler, e comecei a anotar todas as minhas falhas. Eu tava um papel, eu pegava um lápis e comecei a anotar meus erros, aquele que me trazia angústia, eu fui anotando, e eu fui lendo o texto. Quando terminou tudo aquilo, então me deparei com um versículo que ficou gravado na minha memória, e creio que ficará toda a minha vida. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessares os teus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Quando eu comecei a falar com Deus toda a minha vida, eu abri meu coração e comecei a confessar meus pecados. E eu fiz o que está aí registrado em 1 Coríntios capítulo 11, aquele texto bíblico do 23 a 34, que a gente lê sempre nas Santas Ceias, quando o Espírito de Deus fala, através do apóstolo Paulo conosco, para dizer que devemos estabelecer um tribunal em nossa vida. Todos nós temos que estabelecer um tribunal, quer dizer, julgar a si mesmo. Naquele momento eu estava fazendo isso, eu estava confessando os meus erros com meu coração sincero, estabeleci um tribunal,
E cada falha minha que eu tinha cometido, eu falava para Deus e eu condenava. Como juiz que estava sobre mim mesmo, eu me condenava. Eu não estava ali tentando ser um advogado da minha pessoa. Eu não estava dizendo, Senhor, eu pequei porque tu sabe que eu sou jovem. Não, eu pequei porque eu tenho uma natureza pecadora. Eu pequei porque eu era ruim. Eu fiz isso de propósito. E comecei a falar com Deus. Quando eu concluí, aí eu li esse versículo. Se confessares os teus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Eu disse, Deus, a partir de hoje eu coloco esse versículo como base ou como uma coluna mestra na minha vida. Eu vou me levantar daqui confiante na tua palavra. Eu vou acreditar no que tua palavra diz. E eu confesso para os irmãos que já confessei dezenas de vezes por onde eu ando. Eu me levantei daquela oração salvo e salvo para sempre. Eu não fiquei salvo só por um dia. Eu não fiquei salvo só por uma circunstância. Eu aceitei a salvação para sempre e as portas do inferno foram fechadas para mim eternamente. Deus abriu a porta do céu. Nunca mais. Eu já tenho dezenas de anos, não sei quantos anos já está, 30 e alguns anos. Já pequei mais de 1 milhão de vezes, se eu fosse anotar. Mas eu digo para vocês, nunca mais eu tive dúvida da minha salvação. Eu tomei posse da vida eterna. E as portas do céu se abriram para mim. E eu aceitei, e eu criei em Jesus. Mas para ser salvo para sempre. Porque às vezes a gente prega, irmão. Eu sou pastor, posso falar isso. Que a nossa salvação ela é provisória, ela é passageira. É circunstancial. Um dia eu fui fazer uma reunião na casa de um empresário. E chamamos várias pessoas da Adonep. Tinha aceitado Jesus e tinha vários médicos, muitas pessoas. E tinha um médico chamado Dr. Fabiano, que tinha aceitado Jesus talvez 6 meses antes. E a primeira pergunta que eu fiz para dar minha palavra foi assim, me dirigindo para cada um individualmente: você é salvo? Saí perguntando de um por um. E todo mundo dizendo sim, sim. Quando chegou na vez do Dr. Fabiano, ele, em vez de responder, ele olhou para o relógio. Ele olhava para mim, olhava para o relógio. Aí ele disse, sim, eu sou salvo. E eu disse, por que você está olhando para o relógio? Não, porque eu estou fazendo o cálculo. Eu saí de casa tem meia hora. Eu fiz um pedido de perdão a Deus. Dali para cá eu pensei, ainda não pequei. Então eu estou salvo. E eu disse, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que o sangue de Jesus Cristo é uma brincadeira? Se por quê? Não, você acha que a morte de Cristo foi uma brincadeira? Porque você está considerando assim, se eu falhei, eu estou salvo. Se eu não falhei, então eu estou salvo. Não é assim? Mas não é assim que é a nossa doutrina. Eu digo, pode ser, mas não é assim a doutrina de Cristo e da Bíblia. Salvação significa, como disse Jesus para Nicodemos, é necessário o quê? É nascer. E eu disse, você acha? Você nasceu da sua mãe, aí você fez uma coisa boa, você é filho. Daqui a pouco você fez uma coisa errada, você não é mais filho. Aí daqui a pouco você fez coisa boa, é filho de novo. Daqui a pouco não é de novo. É assim? Não. Pois nosso Deus, Ele trata nós como filhos. Ele está falando de nascer. Tem crente que nunca nasceu. Como eu falei da história dessa mulher, 40 anos, nunca tinha nascido de novo. Mas quem nasceu de novo tem a vida eterna. Mas se pecar, um dia desse alguém... Eu tive uma experiência pessoal, a minha experiência. Eu estava com minha esposa, isso talvez uns 12, 15 anos atrás, eu já era pastor da Igreja Imperatriz, e um dia eu estava com ela, e nós começamos a compartilhar a vida, nossas experiências. E eu detectei uma falha minha, e ela detectou uma falha dela. E disse assim, eu já lutei para tentar resolver esse problema, e nós não conseguimos. Eu disse, então vamos fazer uma campanha, nós dois, de oração e jejum. 10 dias de oração, todas as manhãs. Só vamos comer depois do almoço, orando para Deus resolver isso. E fizemos isso, 10 dias. No 11º dia,
Eu estava numa chácara nossa, e eu perguntei para ela: minha filha, o que Deus resolveu nesses 10 dias? Ela ficou assim: nada. E eu disse, para ser sincero comigo também, nada. E eu fiquei chateado. Como é que eu oro para Deus resolver um problema e não resolve? Tudo bem. Terminou aquela conversa, eu fui fazer uma caminhada sozinho. E nessa caminhada eu comecei a andar. E como todo crente, começa a orar. Daqui a pouco fui falando em línguas, orando e falando em língua, quando o Espírito Santo entra em ação. E ele disse assim para mim: aonde é que está na Bíblia um versículo que manda você olhar para o pecado? Eu rapidamente cacei na minha mente e disse: não achei. Ele disse: é porque não tem. Mas tem um, em Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus. Aleluia. Aí eu disse: sim, Senhor. Ele disse: a vida cristã é uma caminhada em direção a Cristo. Olhe para Ele, nunca tire o olhar dele. Vá nessa direção. Você pode cair 7 vezes, conforme diz lá em Provérbios. 7 vezes você pode cair, mas não fica deitado nenhuma vez. Caia, arrependa, levante e continue andando. Caia de novo, torna a levantar, se arrependa e continue andando para frente, você chegará lá. Passaram mais ou menos 2 meses, eu vinha de uma congregação, vinha sozinho, dirigindo o carro, descendo pelo viaduto, vinha orando e falando em línguas. Quando de momento o Espírito Santo me diz assim: tu se lembra de uma vez que tu passou aqui nesse mesmo lugar e tu foi pedindo que eu te perdoasse, que eu mudasse a história, que eu tirasse um mal que estava em ti? Eu digo: sim, me lembro desse assunto. E agora? Senhor, nem me lembro mais disso, para mim isso não existe. Diz: sabe por que não existe? Porque eu tirei. Toda mudança do homem é feita por mim, e é de dentro para fora. Sou eu que faço a transformação. E eu disse: meu Deus, e esse erro que eu tenho hoje? Eu tenho até o dia de Cristo para te levar à perfeição. O que você não pode é tirar o olhar de Jesus. Deus não está trabalhando com anjos, está trabalhando com homens pecadores e falhos. Deus me deu muita experiência nessa área. Deixa eu contar só mais uma. Essa já como pastor, também como pastor. Um dia eu estava na casa da minha filha com minha esposa. Isso era mais ou menos 9 para 10 da noite. Quando chegou 3 moças da nossa congregação em Jerusalém e disse: pastor, eu andava atrás do senhor. Para quê? É porque tem um missionário que está ali com um rapaz endemoniado, e ele já está orando e expulsando esse demônio desde 7 horas da noite, e o demônio diz que não sai, não tem quem tire ele. Então eu saí atrás do senhor, porque não tem outra pessoa para o senhor ir lá. E eu quero que você vá lá urgente, porque o problema está sério. Quando eu disse isso, eu disse assim para aquelas 3 moças: você veio atrás de mim para isso? E foi. Pois olha, eu não vou não. Pastor, tem que ir. Eu digo: não, eu não sei, porque eu não sei brigar com o demônio, eu não vejo ele. É difícil me lutar com uma pessoa com quem eu vejo eu não consigo lutar, imagina com quem eu não vejo. Disse: pastor, e agora? Não, eu vou pedir uma pessoa que vá. Eu vou pedir uma pessoa que sabe resolver isso. Ele disse: quem é? Eu digo: Jesus. Aí ela foi desanimada. Eu disse, eu chamei minha esposa, aí nós estamos nós 5. Eu disse assim: a Bíblia diz, em Mateus capítulo 18, versículo 19, se 2 pessoas na terra concordarem sobre qualquer coisa aqui na terra, isso será feito pelo Pai. No versículo 20, porque onde estiver 2 ou 3 pessoas em torno do seu nome, ali eu estou no meio. Eu disse: e a palavra diz isso. Então vamos juntar nós 5 e vamos orar. E vamos pedir que Ele vá. Não é eu que vou, é Ele que vai. Ela concordou, você sabe, daquele jeito, sem querer muito, mas concordou. Nós demos as mãos, e eu comecei a orar, e disse: Senhor, tem um rapaz endemoniado aí, e o demônio está lá e diz que não sai. Eu não tenho força. Agora eu quero te pedir, Senhor, que tu vá lá e resolva isso. Aí fiz na oração, expliquei, terminou a oração, eu disse para aquelas 3 moças: volte lá, diga para aquele missionário, diz assim para ele: o pastor Raul mandou dizer para você colocar a mão mais uma vez, e você apenas coloca a mão e diga: em nome de Jesus, demônio saia. Apenas isto. E a moça foi. Quando chegou lá, do jeitinho que eu disse, ela fez, e o Senhor honrou, que na hora que colocou a mão, libertou. Mas eu
quando eu cheguei em casa, que eu fui orar, minhas pernas tremeram. Eu comecei a ficar aquele jeito, né? Depois do susto, e comecei a orar e dizer: Senhor, como é que tu chama um homem como eu para ser pastor de uma igreja tão grande quanto essa? Eu tenho medo. Eu não fui lá, Senhor, sabe por quê? Porque eu estava com medo mesmo. Eu estava era correndo com medo. Tu sabe que eu sou mole, que tu não chamou, tem tanta gente aí, Senhor, que anda correndo atrás de demônio. Tu podia chamar ele para ser pastor, chama logo eu. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Se quando eu te chamei, eu te conhecia quem tu eras. E o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza do homem. Aí eu disse: Senhor, então assim é bom ser pastor. Eu disse: é bom, quando se está obedecendo o meu chamado. Então, meus amados, a gente não tem que se preocupar nem com o que vai falar, não tem que se preocupar com o que você vai fazer. Você tem que se preocupar apenas com uma coisa: saber que Cristo habita em você. Tuas fraquezas, tuas limitações, não é isso que você tem que estar preocupado com isso. Porque eu sou de uma geração de pastores e de igreja que o que mais nós pregava em nossas igrejas, o que mais nós prega é santificação. E falta botar o povo ficar doido para ser santo. Eu sou dessa geração que mais faz o povo ficar doido da cabeça para ficar santo. Se não ficar, é uma luta interna. Mas um dia eu estava falando com o Senhor: Senhor, eu não sei o que faço, porque eu já sou pastor, já tenho cabelos brancos e ainda tenho erros que, meu Deus, como é que eu ainda erro? Eu não consigo ser um pastor como eu queria ser. Mas sabe quando o Senhor começou a me ensinar? Ele me dizia assim, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 e 30. Sabe o que Deus considera como santificação? Cristo. A única coisa que Ele quer ver você é Cristo. A tua vida, você pode ter a melhor vida do homem, o crente melhor da Bíblia, do Novo Testamento, chama-se fariseu. Não tem nenhum, eu creio que é aqui, mesmo no meio de pastores, não tem nenhum pastor melhor que aquele fariseu. E aquele fariseu, irmão, jejuava 2 vezes por semana, dava dízimo de tudo, é o homem mais correto que tinha. Mas ele entrou para orar, e quando saiu de lá, não foi justificado, ele não conseguiu impactar ninguém. Sabe por quê? As nossas obras de justiça, as nossas obras boas, são consideradas aos olhos de Deus, sabe o que, amados? Trapos de imundícia. Toda a natureza do homem, Romanos capítulo 8, não pode agradar a Deus por mais que se esforce. Tudo que o homem tentar fazer da sua natureza, por mais que se esforce, isso não agrada a Deus. Aí você diz: e o que eu vou fazer então? Se nós entendermos que Deus só nos deu um presente, Deus deu para nós um presente, um só. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o quê? Unicamente seu Filho, Jesus. Esse é o presente do amor. É isso que Ele quer que você tenha. Ele não quer saber de outra coisa. Quando você morrer, que chegar na eternidade, o que Deus vai querer saber é: você tem o que te dei? Você tem Cristo ou não? Se você tem Cristo, tem a vida. Não tem Cristo, não tem nada. Não importa o que fez, pode ser o melhor dizimista, o maior pregador, o maior cantor, o melhor pastor, pode ser melhor tudo no mundo. Tem Cristo ou não? Se tem, tem vida eterna. Se não tem, não adiantou nem ter nascido nesta terra. A palavra é muito forte, e é por isso que eu quero dizer para os irmãos: quer impactar a sua geração? Primeiro você tem que ter convicção de Cristo. Eu tenho Cristo. Qual é a razão do teu viver? Cristo. Qual é a tua santificação? Cristo. Está escrito na Bíblia. Cristo é a santificação, Ele é a justiça, Ele é a redenção, Ele é a sabedoria. Cristo é o pastor, Ele é a saúde, Ele é o ministério, Ele é a alegria, Ele é a força, Ele é tudo. Cristo é tudo. Você tem Cristo?
Então você tem tudo nesta vida. Você não precisa nada mais além de Cristo na tua vida. Se você tiver Cristo, tiver convicção de Cristo na vida, então você tem tudo. Porque na pessoa de Cristo está nele, nessa pessoa de Cristo, está toda a plenitude da divindade. Na pessoa de Cristo está todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Na pessoa de Cristo está todo o poder de Deus. Na pessoa de Cristo está o verdadeiro amor de Deus. E você tem Ele, então você tem tudo. Basta ter convicção que Ele está em você. Então as tuas fraquezas, as tuas limitações, a tua juventude, essas coisas, o Espírito de Deus que habita em ti, Ele vai transformando você. Ele vai mudando você a ser, conforme Efésios 4, versículo 11 a 13. Você vai ser transformado pelo Espírito Santo lentamente até chegar à estatura do varão perfeito. Porque quando se tem o Espírito de Deus, amados, sabe o que acontece? Romanos capítulo 8. Aquele que tem o Espírito de Deus, que nasceu do Espírito, ele só tem uma tendência, ele só tem uma inclinação, ele só tem uma vontade. Sabe o que é? Fazer a vontade do Pai. Ele só quer as coisas de Deus, só tem prazer nas coisas de Deus. Quando você vê um jovem, vê um crente, pode ser um pastor, que o prazer dele só está na riqueza, só está no aplauso, só está na vaidade, só está nas coisas materiais, sabe por quê? Porque nunca nasceu de novo. Porque, segundo Coríntios 5,17 diz, assim é, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. Quando se tem a natureza de Deus, você pode até pecar, como disse o apóstolo João, pode até pecar, mas é pecando e se arrependendo, você repugna até a carne, até a roupa manchada pela carne. Você nunca se rende a Baal, você nunca se dobra, porque você tem a natureza de Deus. Você tem Cristo em você. O que você quer nesta vida é unicamente fazer a vontade do Pai. Você vai ter o mesmo sentimento, a mesma fome que Jesus teve. Cristo habita em você, amados. Jesus disse, você sabe qual é a minha comida? Que eu tenho para comer? É fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então você tem essa mesma fome, esse mesmo propósito. Às vezes a gente olha assim, a gente como pastor fica olhando para o rebanho e fica preocupado porque fulano está se vestindo igual ao mundo, o outro corta o cabelo igual ao mundo, o outro está se prostituindo. A gente tem que ter misericórdia deles, sim. Mas você sabe, a gente sabe que pelo fruto se conhece o quê? Pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Ninguém engana ninguém. Ou você nasceu de novo para ter a natureza de Deus, ter Cristo em você, ou você é apenas carnal e nunca nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você pode ser crente, pode ter título, mas jamais impactará essa geração. Essa geração está precisando ser impactada por pessoas que têm convicção, pessoa que se assenta com o outro num ônibus, que vai trabalhar com ele, que vai estudar no colégio, e ali a vida dele é tão impactante, de forma que ele influenciará positivamente a pessoa que chegou perto dele, porque ele tem a palavra de Deus. Ele não precisa de títulos, ele não precisa mostrar nada, ele apenas transmitirá a luz de Cristo que habita nele. Meus amados, nós temos, como disse o pastor que me antecedeu, toda a tecnologia está nas suas mãos. Acho que quase todo mundo assistiu aquele filme Deus Está Morto, nós íamos assistindo no ônibus. Achei interessante quando ele diz assim, aqui deve ter, na reunião lá, devia ter umas 10 mil pessoas. Eu quero que dentro de 1 minuto, todo mundo pegue o seu celular e mande uma mensagem dizendo para o seu amigo, Deus não está morto. Mande aí para 10, para 20 pessoas, todo mundo para os seus amigos. Nós alcançaremos 1 milhão, rapidamente, só aqui dentro. Porque a tecnologia está na nossa mão. Mas acontece que você tem tecnologia na mão, celular está na mão, os amigos estão na mão.
mas você é incapaz de convidá-lo para o culto, é incapaz de influenciar. Sabe por quê? Torna a dar-me a alegria da tua salvação, então ensinarei os transgressores o teu caminho. Eu vou impactar com a minha vida, porque eu vou aproveitar. É tudo o que eu quero na vida, é fazer a vontade do Pai. Foi isso que Jesus disse: eu estou aqui com um único propósito, fazer a vontade do meu Pai. Eu não vou perder a oportunidade, eu vou usar o que estiver ao meu alcance, o que estiver na minha mão, para me cumprir esse grande chamamento de Deus, essa grande missão, influenciar uma geração, salvar uma vida. Às vezes você chega na igreja, vamos falar na igreja, vou falar nós mesmos aqui. Você já imaginou? Nós temos um ambiente grande, se todos nós, e aqui nós não estamos com pessoas de várias partes do Brasil, não pode fazer isso. Mas se fosse só pessoa aqui de São Paulo, se todo mundo mandasse um convite para 10 amigos, nós encheria esse lugar. Porque 2, 3 anos atrás, irmãos, um jovem, não sei quem é, do Brasil, pegou o seu celular e fez movimentação no Brasil inteiro. Movimentou o Brasil todo, naquelas greves, movimentação que espantou tudo quanto é político. Um jovem só, ele invadia, fazia o chamava de rolezinho e enchia os shoppings. Pessoas que ele nunca tinha visto. Porque nós não podemos pegar essa tecnologia e encher as igrejas. Sabe por quê? Que está faltando o fogo do Espírito. Está faltando essa convicção. Faltando a gente dizer assim, mas isso é tão bom a gente servir a Deus. Eu quero fazer isso porque eu sinto uma paz imensa na minha alma e eu quero que as outras pessoas façam isso. Deus está fazendo a parte dele. Ele colocou você nas universidades, colocou nos colégios, colocou também nos empregos, colocou no poder público. Ele está colocando a igreja em todos os lugares. Se você vai no deputado, nós temos aí uma bancada de 80 deputados. Você vai nos senadores também. Você vai nos prefeitos, vereadores. Você vai nas empresas, vai nos órgãos públicos. Você vai nos hospitais. Aonde você for, está cheio de crentes. Sabe para quê? Como o sal da terra, para impactar a nação. Mas o que estamos fazendo? Estamos com vergonha. Nós estamos calados. Nós estamos faltando essa alegria de Deus, que queima o coração do homem, que impacta o próprio homem, para que ele possa queimar essa nação com o poder do Evangelho, o poder de Deus. Meus amados, que todos nós possamos sair desse impactar, dizendo como Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, mas eu vivo, não eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo nessa carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo entregou por mim. Que Cristo venha habitar em mim. Eu vou finalizar dizendo para os irmãos, e depois dessa palavra eu queria, não sei se o tempo dá, mas acho que vai dar, porque eu estou terminando um pouquinho antes. Pediu como é o nome do cantor lá? O rapaz que vai cantar, meu nome dele, Vinícius, Vinícius, ele deve estar aí. Vinícius, prepara o CD para cantar logo após essa palavra. Eu quero que você cante louvando ao Senhor. Meus amados, lembre de uma coisa, eu vou finalizar com isso. Você tem que ter convicção que nasceu de novo, Cristo habita em mim. Com essa convicção, saiba, você é o legítimo representante de Cristo na terra. Você é o Cristo a manifesto na terra. Você sabe que esse, pastor, é o grande mistério que estava escondido em todas as gerações. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Estava escondido o mistério, mas que agora foi revelado para nós. Sabe o que é? Cristo em nós, a esperança da glória. Você sabe qual é a cara de Cristo? O rosto de Cristo? O corpo de Cristo? Eu e você. Se o mundo quiser ver Cristo, tem que olhar para mim, tem que olhar para você. Uma das grandes mensagens que Cristo pregou, ele pregou depois da ressurreição, sem palavras. Observe bem, quando Jesus ressuscitou, lá no jardim de Getsêmani, quando Maria e aquelas mulheres foram ao sepulcro, de momento, Maria chorosa, porque o corpo não estava mais no túmulo. Ela vê uma movimentação atrás, ela olha e contempla um homem chamado, a Bíblia chama, o jardineiro.
Estava um homem jardineiro. Quando ela olhou, ela visualizou um jardineiro. Significa que ele estava vestido com roupa de jardineiro. Significa dizer que ele tinha todas as características de um jardineiro. E ela disse: és jardineiro, tu trabalha aqui. Tu sabe onde puseram meu Senhor? Aí Jesus fala assim: Maria. Quando Jesus falou, ela o conheceu pela sua voz. E ali se dobrou os seus joelhos. Disse: não toques em mim. 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles iam caminhando para Emaús. De momento entra um viajante, certamente um moço, quem sabe com a mala, quem sabe com uma bolsa, com as características de um viajante, e acompanha eles, e entra na história e começa a conversar. Quando chega na casa onde aqueles moços iam pernoitar, pediram para aquele desconhecido ficar, ele ficou. Na hora que ele senta na mesa, foram comer o pão. Jesus pegou o pão e partiu. Quando ele foi partir o pão, eles reconheceram pelo gesto, pela ação dele, que era Jesus, e ali Jesus desapareceu do meio deles. O Senhor está dizendo uma lição para nós. Primeiro, o rosto dele não é daquele judeu que morreu. O rosto dele é o meu rosto, é o teu rosto. A profissão dele é a minha profissão, é a tua profissão. Ele é uma pessoa, ele é nós. Agora, o mundo vai conhecer através de 2 coisas: quando você falar, quando você agir. Quando as pessoas chegar para você, que você falar, as pessoas vão perceber que é Cristo que habita em você. Quando você tiver nas suas ações, a sua maneira de ser, o seu trabalhar, o seu vestir, o seu trabalhar, a forma como você se relaciona, as pessoas que vê você dessa forma, pelas suas ações, vão perceber que não é você, é Cristo que habita em ti. Portanto, lembre, as tuas palavras e as tuas ações vão denunciar quem você de fato é. As pessoas veem apenas esse homem mortal, mas acontece que em mim há uma glória que vai ser revelada não agora, vai ser revelada depois. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Naquele dia, nós vamos então resplandecer essa glória, que o mundo olha para nós, pode até chamar de Zé Polvinho, não tem problema, mas há uma glória, porque Cristo habita em nós. Mas o mundo, nesse momento, para ser impactado, quando falar com você, a ver, a pessoa vai andar, um dia desse, um rapaz lá em Imperatriz, pastor. Aí um dia, outra pessoa viajou com ele 250 quilômetros, foram e voltaram. Aí passaram uma semana, uns 15 dias, um mês, eu falava com aquele moço, que viajou com aquele pastor, e disse assim para mim: pastor, aquele pastor fulano tal não é crente não. Eu digo: não é crente por quê? Não, eu fui daqui para lá, do Gatal, era Marabá que ele foi, 250 quilômetros. Eu fui com ele e voltei. Ele só falou de mulheres, de futebol, de política. Ele nunca me falou uma coisa de Deus. Ele não é crente não. Porque as palavras deles, você conversa com a pessoa, e a pessoa não tem Deus. Porque o crente, irmão, toda vez que tocar nele, ele manifestará Cristo. A palavra brotará da nossa boca. Você pode falar tudo o que você quiser, toda brincadeira, você pode viver normal, mas as suas palavras vai dizer que Cristo habita em você. A pessoa convive com o outro, está convivendo, aí passa um mês, 2, 3, aí um dia aparece uma conversa: aí tu era crente, é? Essa pessoa está impactando o quê, irmãos? Um dia desse, um rapaz da nossa igreja, nascido no Evangelho, nascido e criado. Aí um dia, numa terça-feira, eu preguei sobre Salmo 103, dizendo assim: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Chamando a atenção de todos para ter cuidado com a roupa, para ter cuidado com a forma de vida, porque nós temos uma responsabilidade de glorificar Deus através do nosso corpo. Quando foi no outro dia, ele chegou lá no meu gabinete e disse: pastor, você sabe, eu sou dessa igreja, hoje ele está fazendo faculdade, está não sei o quê. Aí disse assim: pastor, eu vim falar para o senhor que essa mensagem que você pregou está antiquada, pastor. Ninguém quer saber disso não. É mesmo? É. Isso aí, pastor. Ninguém obedece mais essas coisas não. Eu disse: meu irmão, se vai obedecer ou não, isso não me interessa. Eu tenho que ter a obrigação de falar todo o conselho de Deus, eu tenho que passar para a igreja. Quem vai decidir é o povo, não sou eu.
Eu tenho que decidir pela minha vida. Ele foi e disse assim: pastor, você conhece a mulher fulana de tal, da igreja fulana de tal, de outra denominação? Conheço. Fala em línguas, é uma mulher guerreira, mas ela usa a roupinha daquele jeito, né? O corpo quase desnudo, cabelo cortado igual ao homem, toda pintada. Você acha que ela é salva ou não? Aí quando ele disse, eu orei rapidamente, o Espírito Santo me deu uma palavra de sabedoria, porque esse rapaz está me apertando demais aí. Quando ele disse isso, eu rapidamente pedi isso na mente. Quando eu abri a boca, o Espírito Santo me deu a palavra e eu disse assim: meu jovem, você conhece a Bíblia? Eu queria lhe perguntar, você conhece aquela história que Jesus disse que não se acende uma candeia? Ninguém bota uma candeia, acende ela e bota debaixo da mesa. Pega a candeia e bota no velador, para que ela brilhe. E as obras glorificam o Pai que está no céu. Tu sabe dessa história? Sei. Olha, aquela mulher que você falou eu também conheço. Mas eu não posso julgar ninguém se fulano é salvo ou não. Porque o Espírito de Deus, em Romanos 8,16, diz que eu posso saber só de mim. O Espírito de Deus comunica com o meu espírito para dizer que eu sou filho de Deus. Os outros eu acho que é. Mas eu vou te dizer uma coisa. Aquela mulher pode ser uma salva, não vou dizer que ela não é. Eu não faço esse julgamento. Mas ela é uma luz, uma candeia que foi acesa e colocada debaixo da mesa. Não brilha em lugar nenhum. Para você saber que é salvo, você tem que relacionar, conversar, investigar, para ver se é salvo ou não. Aí eu disse assim: você conhece a minha esposa? Não conhece? Ele disse: conheço. Se tu vê ela passando na rua, primeiro eu disse assim: essa mulher que tu disse, se ela passar bem aqui agora, com esses trajes que você está falando, você diria, essa é uma verdadeira serva de Deus? Disse: não, não. E minha esposa, tu conhece, se ela passasse aqui, tu teria coragem de dizer que ela é serva de Deus? Sim. Aí a diferença. Nós estamos aqui para ser luz. Um dia desse a minha esposa entrou no calçadão, grande movimentação de comercial, e quando ela entrou na loja, olhando, descendo a roupa, porque mulher desce tudo, né? Primeiro para comprar alguma coisa, desce tudo da loja, e foi descendo e tal. Aí aquela senhora, que ela foi no caixa, a mulher disse: a senhora é crente, né? Ela disse: graças a Deus. E da Assembleia de Deus, né? Ela disse: graças a Deus. Ah, eu logo vi. Aí minha esposa disse: e você é crente? Sou. De que igreja? Igreja tal. Aí minha esposa disse: eu logo vi. A palavra é a mesma, irmão. Não, logo vi que você é da Assembleia de Deus. Eu logo vi que você não é da Assembleia de Deus. Você quer impactar a sua geração? Quer impactar? Tenha Cristo e transpareça Cristo no seu viver. Do contrário, será impactado pelo mundo. Em vez de nós influenciar o mundo, seremos influenciados por eles. E a geração atual da igreja, a gente fica com pena, mas estamos sendo influenciados pelo mundo. Mas não é a nossa missão isso não. Nossa missão é influenciar o mundo. O mundo tem que ser impactado por essa geração. Nós temos que dar o padrão para esse mundo, para dizer o que é certo, o que é errado. Nós temos que dizer para o mundo: quem tem Cristo vive a melhor vida. Porque nós temos uma esperança, não apenas desta vida, nós temos a vida eterna. Essa vida aqui para nós